Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno com mais uma aula de filosofia. E vamos lá dar prosseguimento aqui àquela introdução à filosofia, falando agora de algo que é fundamental para a gente entender todo esse caminhar nessa disciplina chamada filosofia, essa disciplina tão importante, essa disciplina tão fascinante. E eu vou além, pessoal. Não é só uma disciplina, né? Não é só uma matéria para você estudar. Eu sempre digo isso para meus alunos. Filosofia, não, pelo menos na minha opinião, na minha visão, não deve ser encarada como apenas uma matéria para se estudar e tirar a nota e passar e pronto, esqueceu. Na verdade, todas as disciplinas têm sua importância na realidade, no cotidiano. Não é verdade? Vamos dar um exemplo aqui, matemática. É importante você estudar matemática. E você ter a matemática para a sua vida, fazer o orçamento, né? Das suas finanças, da sua casa, dos seus gastos. Você vai usar a matemática no seu dia a dia, certo? Talvez você não vá usar tudo dela, mas você precisa. Você precisa de todos esses conhecimentos que a escola traz, né? Que você precisa fazer uma prova, ter uma verificação para uma nota, ok. Mas algumas disciplinas você vai carregar como mais um saber para a vida mesmo. E a filosofia é um deles, né? A filosofia é um desses conhecimentos, dessas formas de ver o mundo que ajuda a gente a se conhecer melhor, praticar o que o Sócrates de Atenas falava do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, né? Que é importante a gente se conhecer. E para me conhecer, eu tenho que refletir, eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que pensar sobre mim, eu tenho que entender minhas emoções, entender meus limites, e aí vai. Então, o que eu quero dizer é que a aula de hoje, que é a atitude filosófica, ela vai dar uma espécie de base para a gente entender como funciona a engrenagem da filosofia. Como é que a filosofia vê o mundo, como é que a filosofia se comporta, como é que os filósofos precisam agir, como é que geralmente a filosofia tem como, digamos, regras, não é nem regras, mas como é que a filosofia tem assim um mecanismo para poder filosofar. O que é filosofar? Então o nome já diz aqui, a expressão já diz, a atitude filosófica. Qual é ou quais são as atitudes da filosofia, de um filósofo? Claro que cada filósofo é um ser humano, ele vai agir da sua forma ali e pensar de acordo com o seu contexto, mas ele precisa seguir uma linha. E essa linha é a atitude filosófica, que a gente vai explicar na aula de hoje. Na apostila de vocês, né, lembrando que nós estamos aqui falando aqui da unidade 1, né, a atitude filosófica, né, que é o tema 2. Aqui na apostila de vocês, vocês têm logo aqui de início uma introdução e depois um charge exemplificando. E tudo que a gente vai mostrar aqui, eu vou explicar resumidamente aqui na aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu já coloquei aqui a apresentação, como eu já tinha mostrado para vocês antes. Filosofia em grego, né? Eu coloquei como sempre uma curiosidade para ressaltar que a filosofia é uma forma, um saber humano que procura questionar, que procura conhecer, que procura refletir sobre a realidade, né? Filo, amor, amizade, afinidade. Sofia, sabedoria, conhecimento. Então o filósofo, ele anseia, ele busca, ele quer o conhecimento, ele busca isso. Para buscar isso, ele precisa seguir uma linha de raciocínio. E é essa a atitude filosófica. Então a gente vai mostrar com muita calma como é que funciona essa atitude filosófica aí. Então, primeiramente, eu quero que vocês reflitam aí. Quando a gente usa a expressão fulano de tal está filosofando, é muito comum a gente usar isso, né? Às vezes a gente usa até sem fazer sentido. Às vezes só porque a pessoa falou uma frase bonita de efeito, ou alguém tentou pensar um pouco mais fora da caixa, está filosofando, fulano. Por quê, pessoal? Porque a filosofia, a gente costuma dizer, usar filosofar, a filosofia ela vai além. Ela vai além da compreensão natural, ela vai além
dar opinião, ela procura cavar mais fundo. Por isso que a gente chama que filosofia é difícil. Filosofia, existem vários preconceitos que a gente já mostrou na aula anterior, que são os preconceitos que dizem que filosofia é coisa para gente que não tem o que fazer, que filosofia é uma matéria inútil, porque ela não tem um significado prático e nem lucrativo agora. Só que para a nossa vida, pessoal, a gente carregando com a gente a atitude filosófica, o questionamento, eu já estou dando aqui as dicas, ó, questionamento, a crítica, a autocrítica, a reflexão, pensar sobre o seu próprio pensamento, refletir sobre as suas emoções, suas sensações, seus limites, procurar conhecer o mundo de uma maneira mais observadora, como se fosse uma criança, né? Isso tudo é o pacote da atitude filosófica. Se a gente levar isso para a nossa vida, a gente tem uma capacidade de ampliar novos horizontes. A gente vai viver de uma forma bem mais ampla, né? Do que somente se a gente viver no automático. Então é por isso que eu digo, não precisa nem ser filósofo. Ser filósofo é muito raro, é difícil. Realmente precisa ter uma profundidade maior, uma dedicação maior ali dentro das temáticas e tudo. E nem todo mundo tem tempo para isso, né? Você pode ser, mas é mais complicado. E a gente incentiva. Mas o que a gente traz aqui para vocês nas aulas é que tenha pelo menos a atitude filosófica, que é fundamental. Você não vai ser um filósofo talvez renomado, mas você vai trazer com você essa atitude que vai possibilitar uma vida mais rica, certo? Mas no sentido mais de humanidade, certo? Não rica de dinheiro, mas rica de humanidade. De ver o mundo de uma maneira mais ampla, amadurecer, e aí vai. A filosofia traz tudo isso. Então, vamos lá. Essa atitude filosófica que a gente fala tanto aqui, que eu já falei bastante aqui nesse início, traz dois questionamentos, tá? Desculpem aí a tosse, eu estou um pouco assim. Então vamos lá, dois questionamentos. Quando se age filosoficamente? Quando é? Como é que eu posso perceber que alguém está agindo filosoficamente? Quais são as características da atitude filosófica? Né? Ele está querendo perguntar isso, a gente vai explicar aqui. Segundo, é algo restrito aos filósofos? Para agir filosoficamente precisa ser filósofo? Aí que tá, né? Existe uma diferença, pessoal, entre o filósofo, entre o professor de filosofia, entre o estudante de filosofia e aquelas pessoas que podem exercer na sua vida a atitude filosófica, né? Então, existe uma diferença aí. Então, a atitude filosófica é algo fundamental para a nossa vida em sociedade, como cidadão, né? E como ser humano. É fundamental. Vamos pensar que geralmente os cursos das universidades, das faculdades, quase todos, eu não vou dizer todos, mas quase todos têm uma disciplina, uma cadeira, chamada na faculdade, chama de cadeira, né? Uma cadeira de filosofia lá no começo, introdução à filosofia. Tem lá no direito, tem lá em várias disciplinas. Porque a filosofia é a base da nossa sociedade, né, ocidental aqui, humana, né? Também no Oriente nós temos também uma visão diferente, mas nós temos. Então a filosofia é importante, certo? Então, essas duas perguntas vão ser respondidas agora, nessa aula, né? De novo, quando é que se age filosoficamente? E é algo restrito aos filósofos? Ou outras pessoas, sem ser filósofos, podem agir assim? Na apostila de vocês, logo no início aqui, né? Bem aqui na quarta linha, eu transcrevi para cá o que é que ele diz um pouco sobre essa atitude filosófica. Uma definição com algumas características já, tá? Aí eu vou circular com vocês aqui. Vamos lá. A atitude filosófica, né? O processo de refletir sobre si mesmo, eu já vou sublinhar aqui, sobre si mesmo, refletir sobre si mesmo, que não é fácil, geralmente a gente reflete sobre o que está fora, mas sobre nós é mais difícil, é mais complexo, mas é importante. Então é um processo de refletir sobre si mesmo, sobre o pensamento, quer dizer, pensar sobre o pensar. Pensar sobre o que eu estou pensando. Olha só. Sobre as sensações,
pensar sobre o que eu sinto, o que eu percebo, com os meus sentidos, sobre as emoções. Então, essa atitude possibilita que possamos, né, se a gente praticar e ter um hábito nisso, desenvolver a nossa humanidade de uma maneira mais ampla, não só viver no automático, como a gente geralmente faz, muita gente faz. Viver é acordar, trabalhar, estudar, dormir, começa tudo de novo, acabou, não tem nenhuma, né? Não tem algo a mais, não se busca mais nada. Aqui não, aqui a gente tem procura enriquecer nossos conhecimentos sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a natureza, e aí vai. Isso é filosofia, isso é atitude filosófica. Beleza? E sobre como se age, sobre as nossas ações, tá? Como a gente está agindo, e sobre aquilo que acontece no mundo, sobre o que está fora, né? Sobre os acontecimentos ao nosso redor, sobre a sociedade. Então vamos ler de forma mais rápida agora. Atitude filosófica, está na apostila de vocês. O processo de refletir sobre si mesmo, sobre o pensamento, sobre as sensações, sobre como se age e sobre aquilo que acontece no mundo. Então isso tudo é um pacote que a gente chama disso de atitude filosófica, tá? Antes de passar, pessoal, mais para frente, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, se vocês puderem pegar, ou então dê uma olhadinha depois aí, tá? Que tem uma charge. E é interessante a gente olhar essas charges, essas tirinhas aí, porque geralmente as questões do Enem aparecem muito assim, tá? As questões do Enem geralmente aparecem trechos de música, letra de música, poesia, poema, um texto grande, ou uma tirinha, ou uma charge, ou um desenho, e ele quer que você interprete aquilo ali, puxando do que você já estudou, certo? Então vamos ver o que a tirinha tem a ver com essa aula aqui, a atitude filosófica, né? Rapidinho aqui, se você puder olhar aí. A primeira tirinha tem a mãe, né? As tirinhas aqui tem a mãe e o garotinho sentado na mesa, comendo, né? Jantando ou almoçando. E aí o garotinho diz: mãe, por que quando a gente liga para um número errado, nunca dá ocupado? Aí a mãe diz: sei lá, tome a sopa que vai esfriar. Olha só, o que a gente percebeu nessa primeira tirinha já? Eu tenho aí uma reflexão. Olha o símbolo da filosofia aqui, ó. Certo? Reflexão, questionamento. A criança, ela questiona sobre algo que é tão óbvio, tão simples, tão corriqueiro, que a mãe, por estar numa vida mais pouco corrida, geralmente as mães têm uma vida muita coisa para fazer, mas dá para se questionar, mas nesse caso aqui ela diz: não, deixa para lá, menino, toma tua sopa aí que vai esfriar. Então, a atitude filosófica, ela vai além do senso comum, ela vai além do que as pessoas acham natural. Ela procura cavar fundo. Essa é a filosofia. A filosofia tem esse papel, questionar a realidade. Vamos seguir na tirinha do lado, né? Ele diz de novo: mãe, como foi que a placa proibido pisar na grama foi colocada lá? Olha só, tem aquela plaquinha de grama, né? Proibido pisar na grama. Como é que foi colocada lá essa placa? Alguém pisou na grama, né? Para colocar lá. Aí a mãe diz o quê? A sopa tá uma delícia. Tá fugindo. Ela está fugindo do questionamento. Pessoal, aí já puxa algo que está bem aqui no quadro aqui para cá, ó. Que já puxa algo aqui que é a atitude da criança, pessoal. É fundamental a gente perceber que a atitude filosófica está muito ligada, se parece muito, representa muito a atitude da criança. A criança tem uma atitude muito questionadora, muito espantada diante do mundo, diante do novo. Ela quer conhecer, ela quer pegar tudo e botar na boca, ela quer pegar as coisas. Né? O pai e a mãe tem que ficar todo o tempo ali. A criança pergunta demais, porque ela está chegando no mundo há pouco tempo. Ela chegou no mundo há pouco tempo. Então ela tem essa atitude de querer conhecer essa coisa que é tudo novo para ela. Então a filosofia, a atitude filosófica é como se a gente olhasse para o mundo com o olhar de uma criança.
certo? A gente olhasse para o mundo meio que um olhar de uma criança mesmo. Esse olhar observador. A criança fica, por quê? Mas por quê? Aí você responde e ela quer muito o porquê do porquê. E às vezes se torna até chato, né? Então, a mãe, ela está meio que fugindo aqui, né? Então, como eu falei aqui, né? A gente vai explicar melhor com calma aqui essa relação da atitude filosófica com a atitude de uma criança. Certo? Para fechar a tirinha, tem mais duas embaixo. Por que as pessoas apertam o controle remoto? Ele pergunta para a mãe de novo. Por que as pessoas apertam o controle remoto com mais força quando a pilha está fraca? Né? Aí a mãe diz, o que é que tu tem hoje, guri? Né? Guri, criança, garoto, né? E aí a mãe começa a ficar chateada. E por fim ele termina com mais uma pergunta. Mãe, por que separado se escreve tudo junto e tudo junto se escreve separado? Então é muito interessante essa tirinha aqui do site tirinhas12.com, que ele está aí referenciado na apostila. Então isso é muito interessante, isso aí daria uma ótima questão de Enem, certo? Então geralmente, pessoal, a gente atribui à filosofia um estudo também da vida, porque a filosofia ela mostra situações do nosso dia a dia, da nossa forma de conviver com as pessoas. Então, a atitude filosófica é isso mesmo. É essa atitude de questionar o mundo, de refletir sobre o mundo, refletir sobre o mesmo, ter a atitude de uma criança, perguntar, ser curioso, ter dúvidas, certo? Não no sentido de ser chato, não no sentido de estar toda hora, não significa dizer que você está toda hora perguntando, toda hora. Não é assim. Mas é você ter um olhar mais crítico, no sentido de observador da realidade. Isso nos ajuda em quê, professor? Muita coisa. Vamos pensar, pessoal. Nós temos um país, o mundo todo, mas aqui no nosso país, principalmente, a gente tem muita corrupção, a gente tem golpes, a gente tem toda uma desconfiança. E se a gente não agir de forma crítica, observadora, diante do que é passado para nós, que é vendido para nós, alguns vendedores, os próprios políticos, propagandas, e aí a gente vai ser enganado, a gente vai ser deixado para trás. Então a gente precisa ter esse olhar crítico também para isso. Mas principalmente para se questionar sobre a nossa condição de ser humano. Por exemplo, quando a gente está à noite pensando, olha, o que é felicidade? Planejando a vida, pensando sobre a morte. Acho que todo mundo já pensou nesse período agora de pandemia, de tantas mortes aí, com o vírus e tudo mais. Então a gente já pensou sobre todas essas questões aí. Então isso é uma atitude filosófica, questionar, certo? E observar a realidade de uma maneira mais profunda do que o normal, do que o natural. Vamos continuar aqui. Então aqui nas características gerais, que você vê aqui listadas, vamos lá. Então quais são as características gerais? Que eu já citei algumas aqui, né, que está na apostila, mas as características principais da atitude filosófica, a primeira é o espanto diante do real. Esse espanto não é um sentido de medo, não, tá? Se bem que quando algo novo assusta, dá um medo. Mas aqui esse espanto é o quê? É um choque diante de algo que é novo e que você não conhece, ele gera questionamentos, dúvidas, você tem curiosidade sobre aquilo. Quando você vai visitar um local novo, fazer uma viagem, morar num local diferente, trabalhar numa empresa diferente, dá um espanto ali. Esse espanto é o ponto de partida para você partir para as outras características. Vamos lá. Do espanto, eu vou ter a curiosidade, certo? Curiosidade é uma marca também da atitude filosófica, que vai impulsionar as dúvidas. Vamos gerar dúvidas, certo? Aí das dúvidas, eu tenho um desafio para a pessoa, para o filósofo, para que nós possamos desenvolver algo novo, certo? É da dúvida, é desse questionamento, é desse conflito, do problema que vai nascer a solução depois. E aí vem ideias muito criativas e filosofias belíssimas aí na história. A partir da dúvida, do questionamento de algo que está
conflituoso, que está chamando a atenção naquela sociedade, que está polêmico, né? E aí eu venho o quê? Questionar, né? Eu vou questionar e vou refletir, e aí vão sair várias ideias sobre si mesmo, sobre o pensamento, sobre as sensações. Então, as características gerais da atitude filosófica, para fechar: espanto, curiosidade, dúvida, questionamento e reflexão da realidade. Então, tudo isso aqui é atitude filosófica, né? E para fechar, já falei, mas só para deixar mais claro, é importante que quase todos os livros didáticos de filosofia, apostila, sempre falam disso. Quer lembrar a atitude filosófica, lembra da criança, que a criança tem aquela atitude de encarar o mundo como algo novo, e é novo mesmo. A criança tem o espanto de olhar para uma coisa e ficar muito encantada, pegar, botar na boca, pegar em tudo, perguntar demais, questionar demais. Tudo para ela é uma grande novidade. Então, a atitude filosófica se assemelha a uma criança. Então, a criança representa bem a atitude filosófica, que é aquela história do porquê, mas porquê, mas porquê, e aí vai, né? Vamos lá, pessoal, continuando aqui, né, para a gente concluir essa aula de atitude filosófica, já que a gente já explicou as características, já explicou também a semelhança com a criança, e já explicou a base toda aqui desse conteúdo. A gente vai partir agora para a atitude filosófica na prática, lá no início da filosofia. A apostila de vocês traz isso a partir da página 28. Ela começa a mostrar que os primeiros filósofos, principalmente dando ênfase ao primeiro filósofo considerado da filosofia ocidental, lá na Grécia, o Tales de Mileto, né? O Tales de Mileto, ele representa o quê? Ele representa esse marco inicial de uma atitude filosófica diante da realidade. Porque o que nós tínhamos antes da filosofia, a maneira preponderante, a maneira mais comum e mais básica de tentar explicar o que a gente tem de dúvida do mundo, era o pensamento mítico, era a mitologia, era o mito. Só que o mito, pessoal, ele não pode ser considerado filosofia. Vamos pensar, pessoal, olha só. O mito são aquelas histórias criadas que são baseadas principalmente na fantasia, na imaginação, certo? E sem um rigor lógico, tá? Não existe uma lógica interna, né, tão cuidadosa como na filosofia. Então, o mito, existe aquelas histórias sem pé nem cabeça, que não fazem sentido, que são muitas vezes contraditórias, coisas que a gente olha para trás e olha assim, poxa, isso não existiu. A gente sabe que isso não existiu, mas as pessoas da época acreditavam, porque era uma maneira ainda primitiva e simples de tentar resolver todas essas dúvidas que as pessoas sempre tiveram sobre a realidade, sobre sua vida, sobre o mundo. Ter dúvidas do mundo, questionar, ter dúvidas e perguntas a respeito da existência, isso não é filosofia, isso aí sempre a gente já teve. Sempre tivemos esse questionamento, o ser humano sempre teve questionamento sobre a realidade, sobre a natureza. Agora, a postura que se toma e como a gente passa a questionar esse mundo, usando um pouco mais, de forma mais rigorosa, de uma maneira mais crítica, esse mundo é que se torna a filosofia. É muito sutil. O que eu quero dizer, né? Eu tenho aqui o cidadão aqui, bonequinho aqui, pensando sobre a realidade. Então, sempre o ser humano teve dúvidas sobre quem eu sou, de onde eu vim, quem me criou, para onde eu vou quando eu morrer, o que é felicidade, e aí vai. Sempre tivemos isso. Por que existe isso, o mal, o que é o mal? Sempre tivemos esses questionamentos. A questão é que no início da história,
eles apelaram para uma maneira de explicar tudo isso, que era um mito. O mito era a maneira inicial e primitiva para tentar resolver isso na cabeça deles. Só que o mito, ele apelava mais para histórias imaginativas, fantasiosas, sem um rigor lógico muito forte, certo? Então o mito não era filosofia, pelo contrário, o mito era a maneira de explicar a realidade antes da filosofia. Aí o que é que a filosofia fez? A filosofia fez o quê? A filosofia vai surgir através de uma atitude diferente diante dessas dúvidas. A partir de um cara chamado Tales de Mileto. O Tales, da cidade de Mileto, que era uma colônia grega lá da Ásia Menor, né? Ali antes de Cristo, né? Então ele ficou considerado o primeiro filósofo pré-socrático, porque eles ficaram conhecidos como os filósofos pré-socráticos, antes do Sócrates, porque o Sócrates vem depois e vai se destacar como o grande filósofo da Grécia. Então o cara era tão bom que se separou antes dele e depois dele, né? Então o Tales, que foi o primeiro, o que foi que o Tales fez? Ele continuava com essas dúvidas, só que ele mudou agora o método. O método dele não vai ser dando foco na fantasia, na imaginação, na contradição, não. O método do Tales, né? O que o Tales vai usar? A lógica, procurando pensar sobre o pensamento, organizando o seu pensamento, o senso crítico, ter uma análise mais crítica e observadora diante da realidade, certo? O que mais que ele vai usar? A razão, ok? Dando prioridade à razão e usando todas as características ali da atitude filosófica. Então o Tales, ele usa uma atitude diferente diante da realidade. Ele quer explicar essa realidade, mas não mais com mitos e histórias fantasiosas. Ele procura explicar a realidade através dela mesma e não fora dela, não sobrenatural, nem histórias de monstros e mitos e deuses, não. Ele vai procurar explicar o quê? A realidade aqui mesmo, através da nossa capacidade racional. Usando a sua razão, ele vai procurar usar e refletir sobre tudo de uma maneira mais lógica, que a lógica é como se fosse o nosso sistema operacional aqui, que faz a gente pensar de forma organizada. Então, o Tales, ele vai inaugurar essa maneira de ver o mundo, apelando para uma atitude filosófica, que é uma atitude mais questionadora, crítica e com um rigor lógico dentro dela. Tá certo? Na apostila de vocês, eu vou ler aqui com vocês, vocês podem abrir aí, na página 28. Aqui ele vai explicar o que eu já falei aqui do Tales, ó. Ele vai falar um pouco do Tales e dos primeiros filósofos, mas no parágrafo 2 ele diz assim, ó: a atitude filosófica tende a observar criteriosamente o mundo ao seu redor. Então olha o que eu falei, ó. Só questionar a realidade, só ter dúvidas, não é atitude filosófica, mas é você usar dessa atitude de dúvidas, usar desse seu questionamento e trabalhar ele de forma mais criteriosa, usando mais da razão e da lógica. É você pensar o mundo de uma maneira mais organizada, você usar essas dúvidas e questionar de uma maneira mais profunda. Isto é, nos mínimos detalhes e com um método predefinido, tendo como objetivo construir uma interpretação rigorosa do que acontece, sem se satisfazer, por exemplo, apenas com conhecimento ancorado na crença de que seres ou fenômenos sobrenaturais interferem na organização do mundo. Então ele está dizendo aqui, é importantíssimo, se vocês puderem pegar sua apostila na página 28, marquem esse parágrafo, marquem esse parágrafo que é fundamental, o parágrafo 2 da página 28, que ele diz verdadeiramente o que é a atitude filosófica. Então, pessoal, essa palavra, quando ele sempre diz aí rigor, rigoroso, dá uma ideia de que é muito, cri-cri, muito radical, mas na verdade a ideia do rigor é ter um cuidado antes de sair acreditando em qualquer coisa, né? Não vou
procurar entender a realidade só me sustentando em crenças, em superstições, em opinião do fulano de tal. Eu posso considerar isso, é importante, mas eu vou além, vou procurar entender de uma maneira mais racional e crítica. Tudo isso, não vou me sustentar só na crença. Eu vou ter uma base mais rigorosa para poder pensar o mundo e perceber sobre mim mesmo, né? Bom, pessoal, então é isso, né? Essa parte mais central da atitude filosófica, acho que ficou claro, né? Aí vocês dão uma lida na apostila, é fundamental que vocês leiam a apostila, porque é o que a gente fala. O professor, ele faz a parte dele aqui, ele dá uma porcentagem, tentando, né, mostrar o conteúdo de uma maneira mais mastigada. Aí o aluno vai na apostila e lê, e assim ele vai fixar, escreve, faz atividade, busca vídeos que possam enriquecer seu conteúdo, filmes, e aí vai, né? Então, pessoal, mas aqui, ó, a gente tem aqui uma observação que na apostila de vocês lá no meio vai ter também, tá? De uma maneira mais extensa. Olha só, não se contenta com o que parece natural. Olha só, isso é importantíssimo. A atitude filosófica, a filosofia não se contenta com o que parece natural. O que é natural? Quando a gente fala natural, a gente entende a ideia de que é por natureza, é que sempre foi assim, já veio pronto. Então, não dá para se mexer, a gente tem a ideia de coisa fixa aí. Mas a filosofia, ela não pode se contentar só com aquele velho discurso. Ah, é assim e pronto, porque sempre foi assim, é natural, é uma coisa que já é comum. Não, a filosofia não pode se contentar nisso. Ela vai além, ela questiona, ela busca, ela cava fundo. Então, geralmente a gente vai para o lado contrário. Então, a filosofia não pode criar, a atitude filosófica não pode criar seus discursos, suas narrativas, seus discursos, baseados só porque é natural. Porque sempre foi assim, então não vamos discutir mais sobre isso. Não, vamos discutir. Vamos ver por que é assim, por que pode mudar, o que pode se aprofundar, certo? Então isso é fundamental, viu? Porque senão a gente fica naquela velha história que toda vida que alguém vai questionar algo, alguém diz, não, isso aí sempre foi assim, não vamos mudar não. A filosofia não se contenta, a filosofia é dinâmica. A gente tem que botar em contraposição aqui também, algo que eu vou explicar nas aulas lá na frente. Diferença de senso comum e senso crítico. A filosofia, ela tem que se basear, ter um foco especial no senso crítico, na maneira de ver o mundo de uma maneira mais crítica. O que significa crítica? Significa mais observadora. Não é criticar, pessoal, não é falar mal. Pessoal, porque quando você recebeu uma crítica. O sentido mesmo de crítica é você ser analisado. Eu vou pegar esse livro, pegar um livro, vou criticar, vou ler, vou dizer, olha, esse livro não está bom. Eu fiz uma crítica. Tem que melhorar aqui. Ou então, olha, esse livro está ótimo, gostei e tal. É uma crítica. É uma análise cuidadosa. Então a filosofia, ela se baseia no senso comum, que o senso comum é a maneira de ver o mundo mais imediata, mais simples, que todos temos para sobreviver. Só que a filosofia, ela tem que ir além do senso comum, tá? Outra coisa, a filosofia não se conforma com o que está aí, somente por estar aí, somente por estar estabelecido. Ela vai além e questiona o que está aí, certo? Por isso que a filosofia incomoda tanto. Por isso que muitos políticos e governantes ou pessoas não gostam muito dessa disciplina, porque a filosofia ela vai além, ela questiona, ela pergunta o porquê das coisas. E geralmente quando a gente faz isso, a gente pode incomodar e pode buscar a verdade que está por trás dos panos e alguém que está escondendo essa verdade pode não gostar. Então a filosofia ela incomoda mesmo. Por isso que ela é tão deixada de lado, né? Infelizmente, deveria ser mais valorizada. Então, pessoal, então é isso. E aí a apostila vai dar uma ênfase especial, como eu já falei, no Tales. E para fechar a aula, o que é que o Tales vai fazer? A gente vai ver depois com calma, né? O Tales, como os primeiros filósofos, eles vão ver que o mito não é uma maneira mais suficiente e confiável para explicar esse mundo. O mito não é confiável, porque o mito não tem
não tem base rigorosa lógica, a fantasia não dá para poder se basear nisso, então eles vão procurar na razão uma maneira de explicar o mundo partindo da natureza. Ele vai perguntar de onde nós viemos. Então esses primeiros filósofos, e o Tales principalmente, ele vai buscar na natureza um elemento que seja fundamental, ele vai procurar pensar qual seria esse elemento da natureza que seria a base da existência de todo o universo. E aí ele vai chamar de água, ele vai dizer que é a água. Porque ele vai perceber que a água é a base da sustentação da vida do planeta, do nosso corpo. Sem água tudo morre, e aí enfim. Mas o mais importante não é nem ele dizer que é a água, ou o outro dizer que é o ar, é esse movimento racional de querer buscar uma causa. Então a filosofia, ela busca as causas, ela pergunta o porquê das coisas, ela busca a raiz, certo? Com o questionamento, com a atitude filosófica. Ela procura a verdade. Por mais que não consiga encontrar, mas ela vai atrás. Por mais que esteja errado, mas tem que se criar e tem que se buscar esse caminho. Então, para ficar mais claro, para fechar, né? Então, as duas perguntas que nós fizemos aqui no início, aqui, ó. Então, para encerrar a aula aqui, tá? Quando se age filosoficamente, quando a gente age de uma maneira crítica, observadora, certo? E com um rigor lógico e racional diante do real, questionando a realidade, certo? De uma maneira lógica, com um método próprio. É algo restrito aos filósofos? Não. Mesmo você não sendo filósofo, você pode ter atitude filosófica. Aí, para ser filósofo, você vai ter que ir um pouquinho mais além. Certo? Você pode ser filósofo, não precisa estar na faculdade para ser filósofo, mas a atitude filosófica a própria criança tem, né? Como a gente já falou. Então é isso. Encerramos aqui a aula e façam as atividades da apostila e leiam e marquem, sublinhem as partes que vocês acham importantes. Bom, pessoal, já que encerramos aqui essa parte da atitude filosófica, eu vou só passar uma atividade simples aqui, né? E vou também indicar essa atividade da apostila, né? Primeiramente, vamos falar dessa atividade da apostila. Na página 31, então, a atividade, que eu não vou responder ela, porque ela é mais uma atitude de reflexão sua. Porque se eu fizesse essa reflexão, eu estaria respondendo por você, e aqui não, eu quero que você reflita de uma maneira mais profunda aí, e que responda essa questão, tá? Eu vou só ler aqui para vocês, você pode pegar a página 31, né? Você tem até uma figura aqui. Observe a imagem a seguir. Trata-se de alguém que segura uma esfera espelhada, que reflete o ambiente no qual a pessoa está, além de refletir ela mesma. Olha só, pensa bem no que a aula que a gente deu aqui. Tem alguém que está segurando uma esfera, eu vou só dar umas dicas, tá? Alguém segurando a esfera, e essa esfera espelhada, ela espelha a realidade de quem está olhando ali, né? Você percebe alguma relação entre a imagem e a filosofia? Qual? Explique sua resposta. Não se preocupe em querer dar uma resposta acabada, prontinha, perfeita, não. A sua interpretação. O que é que você entende? A figura dessa imagem aqui, ó. Pensa bem, reflete, usa a tua razão, pensa bem, sem pressa, e relaciona. O que tem a ver com a atitude filosófica que a gente falou hoje? O que tem a ver com a filosofia isso? O que significa isso? Você está olhando para um espelho que está refletindo o que você está vendo ali, né? Então, eu vou deixar mais com vocês isso aí. Essa aqui é bem simples, tá? Para a gente fechar aqui o restinho de aula de hoje. Assinale as características da atitude. Então, essa questão aqui, pessoal, vamos lá. Vamos juntos. Assinale as características da atitude filosófica. Então, eu quero o quê? As características da aula que eu já expliquei aqui, dessa atitude do filósofo. Essa atitude filosófica tem características próprias. Quais são? Eu listei aqui e misturei algumas que não são e algumas que são. Quero que marque só as que verdadeiramente são. Primeiramente, vamos ler. Aí vocês pensam e já podem fazer a marcação mental de vocês aí. Vamos lá? Primeiro,
características da atitude filosófica. Vamos lá. Primeiro, naturalizar o real. Senso crítico. Espanto, curiosidade, dúvida. Pensamento mítico, o mito. Rigor lógico. Conformismo diante do estabelecido, diante do que está aí, da realidade atual. Refletir sobre si mesmo. Dogmatismo. E aí? Quais desses aqui são características da atitude filosófica? Vamos pensar aqui, vamos lá. Naturalizar o real? Será que a atitude filosófica ela naturaliza o real, ela torna o real natural? Quer dizer, ela considera que tudo é natural, que é assim mesmo, sempre foi assim, é por natureza, então não tem que mexer. Pelo contrário, né? Não é uma atitude filosófica isso, não é. A gente falou isso na aula aqui, né? Então vamos agilizar aqui. Senso crítico, obviamente que sim, é uma atitude filosófica, é ter uma noção crítica diante da realidade, observar e analisar melhor, racionalmente o real, né? Questionar antes de considerar, antes de trazer para si. Outra característica também, aqui já tem 3, né? Espanto diante da realidade, curiosidade e a dúvida, que é o movimento todo do filósofo, né? Que se espanta como uma criança diante do real, tem curiosidade e dúvidas que vão fazer ele se movimentar para buscar aquele conhecimento. Pensamento mítico não é característica aqui também, porque o pensamento mítico é uma maneira de explicar o mundo anterior à filosofia. O mito se baseia na imaginação, na fantasia e não tem um rigor lógico, né? Certo? Rigor lógico, acabei de falar, contrapondo aqui. A atitude filosófica precisa dar um valor à lógica, né? Tem que ter uma organização no seu discurso, não pode ser bagunçado, não pode ser contraditório. Outra, conformismo diante do estabelecido, de jeito nenhum. A atitude filosófica não pode se conformar somente porque as coisas são assim, porque sempre foram assim, porque estão assim e pronto. Não. Busca além e não se conforma, questiona mesmo. Refletir sobre si mesmo, sim, é uma característica. Refletir sobre si mesmo e sobre o que está fora, mas estando no foco, pensar sobre o próprio pensamento. E a última, dogmatismo? De jeito nenhum. O que é dogmatismo? Dogmatismo, pessoal, é uma expressão que vem do termo dogma. Um dogma, que é geralmente muito utilizado nas religiões, nas crenças. Dogma é algo que é colocado como verdade absoluta, verdade inquestionável, algo como uma marca de uma doutrina, onde não se pode questionar ali, não tem para onde ir, é fixo, podemos dizer assim. A filosofia não pode se basear em dogmas, porque senão ela fica sem movimento. O dogma é importante para as religiões, as doutrinas, certo? Mas a atitude filosófica não pode se prender a dogmas, certo? Ela é movimento. Então, para fechar, senso crítico, espanto, curiosidade, dúvida, rigor lógico, refletir sobre si mesmo. E é isso. E até a próxima aula.